Eu tenho formação doutorado em literatura, venho da música, depois artes, e daí entrei para a semiótica, mas a semiótica filosófica, que me dá uma boa base, assim, de compreensão do mundo, e daí trabalhei muito com comunicação, e tive um impacto muito grande, porque fui convidada, um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim, eu fui convidada pela Universidade Livre de Berlim. E viver em Berlim, naquela época, foi um impacto muito grande para compreender as transformações que já estavam começando a ocorrer na beira dos anos 90, com os processos de comunicação. Foi uma experiência, assim, eu posso dizer, até um pouco dura, em termos pessoais, porque foi a minha primeira experiência de solidão. Os alemães não são muito socializantes, não é? Eles são muito fechados, e foi minha primeira experiência de solidão, o que me deu a possibilidade de entender a maneira como a Alemanha trata a cultura, o valor que dá para a cultura e para os processos de arte. Eu levei 2 meses só para entender como isso funcionava. Bom, mas daí me deu um grande impacto e eu voltei da Alemanha com a ideia de que a comunicação ia passar por uma grande transformação. Minha colega lá já tinha dentro de casa, não é, no fim dos anos 80, um computador. Então eu voltei com a ideia, eu vou comprar um computador, porque eu não posso ficar para trás. Eu percebi que uma intelectual com um computador dentro de casa saía ganhando de uma outra que escrevia, ou com a máquina de escrever, ou ainda com papel, não é, e caneta, ou lápis, sei lá. Então, eu voltei de lá e publiquei imediatamente, em 1992, um livrinho. Ninguém falava em cultura dos meios, não é? Dos médios, como se fala em Portugal. Aqui no Brasil, eu imediatamente publiquei com o nome de Cultura das Mídias, né? Esse livro foi, assim, bastante pioneiro, e em 96 ele foi reeditado, porque a internet já estava começando a se instalar. Bom, daí para frente, como eu tenho formação em psicanálise, comunicação, cultura, psicanálise, evidentemente o tema da identidade, da subjetividade, passou a me interessar profundamente, porque, inclusive, logo depois eu publiquei um livro, que é Culturas e Artes do Pós-Humano, 2003, ele deve estar agora 12ª reedição. Demorou para esse livro ser compreendido o que eu estava querendo dizer por pós-humano. Na época era um espanto. Depois o tema foi começando a se integrar, não é, nas academias, nas discussões intelectuais, e, aliás, começou a frequentar até as redes, transhumanismo, singularidade, etc. Então, lá, eu já comecei a colocar a questão do impacto que as redes sociais, que estavam apenas começando na época, né, 96, nem existia isso que a gente chama de rede social. Elas começaram a aparecer de 2000 para frente, que foi uma virada, não é, no mundo da web, dos anos 2000 para frente, que é chamado de Web 2.0. Mas antes disso, eu já estava preocupada com a questão como é que fica a nossa subjetividade
quando a gente começa a navegar nas redes, no ciberespaço, encontrar pessoas que estão na distância. Então, eu fui fazendo, não é? De ontem para hoje, eu comecei a pegar os meus livros e fui levantando. É muito engraçado. Foi, assim, uma revelação para mim mesma, porque, para mim, o passado é fait accompli. O passado, para mim, acabou. Não é? O que a gente tem que trazer do passado é não cometer os mesmos erros. Mas eu não fico voltando para os meus livros. E assim vocês me obrigaram a voltar. Conclusão, eu fui vendo um processo evolutivo. Conforme os anos foram passando, eu fui tratando o tema da identidade de maneira um pouco diferente. Então, eu vou fazer um pequeno retrospecto aqui com vocês daquilo que eu entendi do processo evolutivo do meu próprio pensamento, que não foi um pensamento, evidente, que saiu sozinho, mas foi de frequentar as redes e ver o que estava acontecendo com as pessoas quando elas usavam as redes. Então, olha, em 2007, foi a primeira vez que eu tratei mesmo do tema. Em 2007, vocês, não sei se vocês leram, se não leram, vocês vão ouvir agora esse retrospecto a partir da minha voz. O texto se chamava Subjetividade e Identidade no Ciberespaço. Mas, gente, isso era 2007. Nós ainda tratávamos as redes com uma certa ingenuidade. A ontologia do humano modificou-se, né? Então, lá, ainda em 2007, se vocês pegarem o texto, eu via, não é, a identidade no ciberespaço, identidade e subjetividade na psicanálise são inseparáveis. Eu via como uma atividade lúdica, uma brincadeira, a gente começou a brincar com a nossa subjetividade. E daí, mas logo depois, no capítulo 4, esse era o 3, o 4 já em 2007, eu comecei a trabalhar também com a subjetividade na moda. E não estava tão, assim, acrítica, porque eu acho que a minha visão de 2007, impulsionada pela maneira como a rede funcionava, ela estava um pouco acrítica. Mas, a hora que eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a desenvolver a ideia da volatilidade subjetiva. Não mais apenas a visão lúdica, mas como nas redes, e a moda era muito importante. Aliás, estou voltando a isso, porque eu estou escrevendo um livrinho sobre moda que eu quero terminar antes do 2023, da virada de 2023. A moda, transpondo, na época eu já estava começando a pensar como essa volatilidade subjetiva, o que quer dizer isso? A gente começa a mudar a identidade como muda de roupa. E as redes estavam propiciando isso, porque, dependendo das pessoas que você elegia com quem se comunicar, a gente mudava um pouquinho, não é? A maneira como a gente aparecia. Bom, isso 2007. Em 2010, eu já comecei a trabalhar essa questão na relação com a maneira como as redes começaram a evoluir. Então, pensar a subjetividade no confronto com a evolução das próprias redes.
Isso está no meu livro de 2010, Ecologia Pluralista da Comunicação. Então, eu separei aqui alguns tópicos que eu acho importantíssimos para aquela época. 2010, nós já estávamos em plena era daquilo que a gente chama de mobilidade, isso aqui já estava começando, já não é acompanhar a nossa vida dia e noite. Então, eu não precisava mais para me comunicar, nós não precisávamos mais chegar em casa, ligar o computador. Isso aqui foi uma transformação fundamental, não apenas na nossa vida, mas na maneira como nós começamos a enxergar a nós mesmos. Eu comecei a trabalhar novas formas de subjetivação, concebendo as redes, então, como sistemas complexos. A complexidade das redes começou a crescer. Isso em 2010. 2013, comecei a me preocupar com um tema que hoje está na crista da onda, porque hoje, nas redes, nós estamos sendo monitorados por algoritmos de inteligência artificial. Vou chegar aí daqui a pouquinho. Eu gosto de fazer esse retrospecto, porque a condição atual não caiu de paraquedas. As redes foram evoluindo. A inteligência artificial só começou a participar das redes de uns anos para cá e provocou uma transformação profunda na maneira como nós não usamos mais as redes de uma maneira que depende apenas da nossa vontade. Eu vou chegar lá. 2013, eu já comecei a me preocupar com a questão da privacidade. Hoje é um grande tema da regulamentação das redes sociais. Não é porque, inclusive, vocês devem ter ouvido falar do livro que fez grande sucesso, da Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilância. Então, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Mas, então, isso em 2013, 9 anos atrás, comecei a me preocupar com a privacidade. Eu tenho lá um capítulo no livro Comunicação Ubíqua sobre privacidade. E logo depois, eu escrevi nesse mesmo livro um capítulo onde eu mudei um pouco a minha fundamentação teórica. Antes eu usava só a psicanálise freudiana-lacaniana. Em 2013, eu passei a usar o Félix Guattari, especialmente a concepção dele de subjetividade a partir de uma visão mais caótica da subjetividade. Porque, de fato, não é de 2013 para frente, antes que a inteligência artificial começasse a operar e monitorar a nossa identidade e a nossa subjetividade nas redes, o Guattari me permitiu pensar uma identidade polifônica, ou seja, olha como eu fui evoluindo no meu pensamento, não sozinha, não é? Eu estou indicando minhas fontes, de uma visão lúdica para uma visão polifônica, porque a nossa identidade ela começou a ficar muito plural. E a subjetividade ela começou a adquirir características coletivas. Olha,
eu acho que o Guattari, ele, de uma certa forma, antecipou o que está acontecendo agora, com o monitoramento da nossa subjetividade pela inteligência artificial. Eu vou entrar agora no livro de 2017, que se chama Temas e Dilemas do Pós-Digital, onde eu também comecei a trabalhar Byung-Chul Han, porque antes do Brasil começar a traduzir o Chul Han, em Portugal ele começou a ser traduzido. Os primeiros livros que eu li de Chul Han nessa época, 2017, vinham de Portugal ou da Espanha, onde ele ficou muito conhecido, porque a leitura que ele faz da cultura contemporânea é muito interessante. Ele produz diagnósticos da cultura contemporânea. E em 2017, escrevendo sobre ele, eu trabalhei a questão da psicopolítica, a psicopolítica no mundo das redes, que ele chamava de enxame. Eu acho importantíssimo, inclusive depois de 2017, ele produziu um livro que se chama Psicopolítica. E esse livro é um livrinho. O Chul Han escreve livros de 70, 80 páginas. A gente lê numa tarde. E ele é muito importante, esse livro, porque quando a gente estuda Foucault, as formas de subjetivação em Foucault, que, de fato, eu também trabalhei nesse livro de 2017, o Chul Han leva o Foucault à frente, porque o Foucault trabalha as formas de subjetivação da biopolítica. O Chul Han trabalha a psicopolítica. Inclusive, esse livro dele tem uma frase marcante. O seu pior inimigo é o seu desejo. Bem, por fim, eu não posso deixar de falar do livro de 2021, Humanos Hiperíbridos, onde tem um capítulo em que eu chamo de virtualização da vida, em 3 atos. E vou seguindo o problema do narcisismo e do exibicionismo nas redes. Porque quando a gente vê o uso que algumas pessoas fazem das redes, nós vamos testemunhar e diagnosticar uma patologia narcísica que se chama exibicionismo. Eu tenho colegas que se exibem na rede. Em vez de dar um exemplo educativo para os seus alunos e para as crianças, eles desenvolvem uma patologia exibicionista. Basta a gente ler Freud, que sabe que não é, o narcisismo, quando ele fica muito exacerbado, ele se transforma numa patologia. E daí, tem um outro artigo nesse meu livro, Humanos Hiperíbridos, onde eu trabalhei aquilo que eu chamei de nossos gêmeos digitais. Essa terminologia de gêmeos digitais ela é muito utilizada na computação, mas nós estamos produzindo gêmeos digitais nas redes. O pior de tudo é que esses gêmeos digitais que nós colocamos nas redes estão hoje sendo monitorados
por algoritmos de inteligência artificial. Eu não sei se vocês observaram o estágio mais avançado desses algoritmos. Eu clico aqui, vocês já devem ter observado. Eu entro ou no Instagram, ou no Facebook, que agora chama Meta. Eu não preciso clicar. Se eu parar 30 segundos em algo que está aparecendo no Reels, daí para frente, aquilo começa, aquele tema começa a infestar a minha rede. Conclusão, olha a grande contradição que nós vivemos. Apesar disso que eu estou falando para vocês, como a gente aí passa a ser, parece um zumbido de abelha perseguindo, apesar da gente ter consciência disso, eu não estou disposta a abandonar Google, Amazon, Face, Instagram, LinkedIn, etc. Porque hoje a nossa vida não dá para a gente virar ermitão digital. A nossa vida, ela é inseparável disso aqui. Qualquer criança hoje já domina isso aqui e já sabe procurar o que quer. Então, aquilo que a gente chama de identidade, subjetividade, nas redes, hoje está absolutamente mergulhado. Nós estamos imersos numa contradição que cada um de nós tem que aprender a gerenciar.